Deixa eu só colocar para gravar aqui. Para quem está... Rogério, seja bem-vindo aí. Rogério sempre presente. A gente bateu um papo super legal aí essa semana com o Rogério. Show de bola. Obrigado aí pela presença, pela audiência. Deixa eu ver porque que não... Agora deu. Deixa eu só baixar o som aqui agora. E vou ajustar aqui a tela um instantinho. Porque essas lives eu tenho... agora acho que vai dar. Eu tenho gravado elas estão passando aqui no Instagram, ao vivo. E eu também gravo. Karina, seja bem-vinda. O Alexandre já está aí com a gente. Legal. Daqui a pouco eu já te chamo, Alex. Eu tenho gravado, passado ela ao vivo aqui no Instagram. E também deixo gravada a live, eu coloco no YouTube e coloco no Facebook. E fica aqui no IGTV também da minha conta do Instagram. Para quem não conseguir entrar ao vivo... Legal, Karina. Para quem não conseguir assistir ao vivo, tem como assistir depois a gravação. A diferença do ao vivo é que consegue fazer pergunta na hora e para a gente responder, para a pessoa que está aqui conversando comigo responder. E na gravação, aí pode fazer comentário lá no YouTube, no Facebook, tranquilo, só a gente não consegue responder na mesma hora, obviamente. Mas se você está aqui no Instagram e conhece alguém que pode se interessar por este assunto de tecnologia, de início de carreira, a gente está falando bastante sobre o início de carreira de cada um dos profissionais que eu estou chamando, a gente está dando dicas de como, de que tipo de habilidades que se deve desenvolver para entrar na área. Então está sendo um papo muito legal com todo mundo, não vai ser diferente hoje com o Alex. Então, se você conhece alguém, clica aqui embaixo no aviãozinho aqui do Instagram. Se você está assistindo ao vivo, né? Se está assistindo gravado, não tem como fazer isso. Aí você vai compartilhar no YouTube, compartilhar no Facebook quando você vê a gravação. Mas aqui, ao vivo, clica aqui no aviãozinho, convida alguém que você conheça, que tem filho adolescente, 13, 14, 15 anos, gosta de tecnologia. Quem sabe ele se interessa por alguma das profissões, por algum dos assuntos aqui que a gente está conversando. E vai ser legal. Se você está assistindo essa live aqui gravada, compartilha também. Se está assistindo no YouTube, compartilha, curte, se inscreve no canal. Se está assistindo no Facebook, que eu também deixo publicado o vídeo lá, compartilha com o pessoal para a gente fazer esses depoimentos, esses relatos, essas histórias que são muito legais das pessoas que eu estou conversando, para a gente fazer com que isso se espalhe e chegue no maior número possível de pessoas interessadas nesse assunto. Grande Cláudio, sempre presente. Um abração aí pro Cláudio, amigo, tá aqui com a gente. Quem quiser fazer pergunta agora online, tem um íconezinho aqui do interrogação, faz a pergunta e eu repasso aqui pro Alex. Ok? Vou chamar o Alex pra gente ganhar tempo. Tem bastante coisa pra gente conversar. Isso aí, tô chamando o Alex. Deixa eu ver aqui. Isso. Nós estudamos juntos na faculdade, fizemos ciência da computação juntos. Depois nós trabalhamos juntos em uma empresa de... Aí, Alex. Opa, boa noite. Boa Tudo noite, certo? Éder. Boa noite a todos. Tudo. Boa noite a todos que estão conectados aí na live. Boa noite. Não sei se tu quer abaixar um pouquinho teu celular, tem um espaço grande aí acima da tua cabeça, tem como baixar um pouquinho? Isso, Melhorou, não? melhorou aí. Melhorou um pouco. Peraí que não apareceu aqui pra mim ainda. Deixa ele em pé, né? Deixa ele em pé. Se deixar deitado, aí fica deitado aqui. Mas eu digo só a parte de cima ali. O máximo. Mas tranquilo, fica... Eu acho que o máximo que eu vou Não, conseguir. de boa. Vai ter que ser assim. É que eu tô sem o suporte aqui. Não, fica frio, assim tá ótimo, assim tá bom. Tá ótimo, Ficou ótimo. Deixa eu só ajustar o meu aqui também, porque geralmente eu tenho cortado a metade da minha cabeça fora, que eu fico...
Para mim aqui na tela aparece de um jeito e na transmissão aparece de outro e eu tenho me Isso. perdido, mas já tá tudo ok. Tu tá me ouvindo bem, Alex? Tô. O áudio tá legal. Legal, já fiz uma introdução aqui, eu estava falando que eu te conheço, a gente se conheceu, na verdade, na faculdade, nós estudamos juntos, né? Fizemos ciência da computação junto, a nossa graduação, e depois a gente também trabalhou juntos numa empresa de assistência técnica em hardware, né? Trabalhamos instalando rede, consertando impressora, terminais, isso há muitos anos. Uma coisa que o pessoal tem, eu acho que está ficando bravo comigo, das pessoas que eu estou entrevistando aqui, que acaba entregando a idade da galera, porque a gente começa a contar histórias aí de 92, 95, 97, quando a gente se formou, acaba entregando a idade da galera. Mas, enfim, são histórias bem legais aí. Eu também tenho certeza que a tua vai inspirar bastante gente. Ô, Alex, em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o pessoal que está assistindo, que está entrando agora, vai entrar depois, ou que vai assistir essa live gravada. E quero te agradecer muito aí por ter aceitado o convite, por ter se disponibilizado. Eu sei que a correria está grande aí na questão de próximo semestre, de final de ano aí nos cursos, né? Eu sei disso, então quero te agradecer muito por ter aceitado e conversar aqui com a gente e compartilhar aí um pouco da tua experiência. A gente tem só 1 hora, agora tem menos, né? Mas a gente tem só 1 hora para conversar. Então a ideia é realmente fazer um resumo e falar de alguns pontos principais para quem assistir essas lives conseguir extrair, assim, extrair algum incentivo no sentido de entrar na área, de pesquisar mais, de se esforçar mais, caso goste de computação, de informática e por aí vai. Eu queria saber de ti, Alex, como que tu começou, como é que foi o começo de tudo, antes de entrar no curso de ciência da computação. Tu já tinha alguma afinidade, já tinha alguma experiência, não, mas algum contato com informática, com computador? Como que tu decidiu fazer vestibular e entrar no curso de ciência da computação? Eu vou compartilhar um pouquinho do meu início, né? O meu início foi na década de 90, 91. Foi a minha primeira experiência com tecnologia. Eu ainda estava estudando, né, na época, o científico, né, o 2º grau, enfim. Hoje a gente acaba tendo uma denominação um pouco diferente, né, para ensino médio, mas na época era o 2º grau científico. Sempre de instituição pública, né, sou natural aqui de Tubarão, enfim. E aí eu tive um contato com um curso que era ofertado aqui em Tubarão, que era um curso de processamento de dados, né? Então eu fazia o ensino médio e simultaneamente fazia esse curso. Era um curso onde basicamente ele inicializava pela digitação, né? Então na época era muito comum essa carreira de digitador, programador, pelo menos aqui na região foi um pouquinho depois. Então eu fui fazer esse curso paralelo ao ensino médio. E aí eu senti muita dificuldade, eu lembro, com relação ao teclado, né? Isso me incomodava muito, porque meu maior desafio na época já era tentar digitar sem olhar para o teclado. E aí o que eu fiz? Eu busquei um curso de datilógrafo copista, era essa a denominação, e paralelo fazia um curso de auxiliar de escritório, né? E aí depois eu ingressei na graduação, e não foi na computação, eu fiz o meu primeiro semestre em ciências contábeis, não sei se tu estás lembrado, mas naquela época ciências contábeis, ciências econômicas e ciências da computação, elas tinham o mesmo rol ali de disciplinas, né? Então tu estudava lá, não lembrava desse detalhe, não lembrava desse detalhe. Sociologia, né? Tinha português, matemática e filosofia. Então era um núcleo base que tinha na época. E isso já foi em 92A, né? Aí eu comecei a perceber, já tendo contato com o curso, enfim, conversando com alguns alunos veteranos, né, que não trabalhavam muito tecnologia, e era comum mesmo na época, né? E então eu já tinha esse curso de processamento de dados. O que eu aprendi lá? Aprendi o DOS, né? Aí nós tínhamos o DOS da Microsoft, o PC-DOS, IBM-DOS, o curso de editor de texto e modo texto, né? Fácil, WS, era o que eles ensinavam, planilha, Lotus 1, 2, 3, eu acabei, enfim, retomando, né?
essa questão do histórico. E aí Tem essas relíquias aí, né? Por isso que eu falei que a galera acaba entregando a idade, porque a gente começa a falar dessas relíquias aí, de modo texto, de monitor CGA, de Lotus 123, não tem como esconder a idade. Mas é legal isso, essa nostalgia aí na área mas, de computação. mas foi por aí. Então eu tinha esse conhecimento. Até então tinha já o curso de auxiliar de escritório, então eu acabei, digamos assim, focando, né, em ciências contábeis. Mas eu percebi que não era o que eu queria. E aí eu fiz o vestibular para ciência da computação, né? Porque eu não consegui transferência, ele era muito concorrido o curso, né? Era em torno Sim, sim. de 8, 9 candidatos por vaga vestibular. A forma de ingresso era só o vestibular, hoje a gente tem outras formas, né? Enfim, tem sorteio, tem histórico escolar, mas na época era só o vestibular. Então, eu não consegui transferência, tive que fazer o vestibular. E aí eu tive que esperar 6 meses a turma me alcançar. Foi onde a gente começou a estudar junto, eu acho que em 93. Eu acho que vocês entraram em 92B, né? A turma Mas enfim, eu tive que esperar seis meses Eu ali, entrei em 92B, foi isso. né? Isso, daí eu tive que aguardar, né, a vaga, aí validei todas as disciplinas da primeira fase, porque o núcleo era comum, e comecei a ter contato com a área de ciência da computação, né? Aí já tinha o curso de processamento de dados, enfim, aí eu acabei me encontrando na área, enfim. Né? Então, foi essa, assim, a minha primeira oportunidade. E depois, na própria universidade, eu consegui estágio no setor de recursos humanos, né? E aí já tinha também essa questão do datilógrafo copista, isso me ajudou bastante, né? E aí eu estagiei ali em 93, 94, né? E aí consegui o meu primeiro emprego formal numa empresa aqui de informática na área de suporte. E eu lembro que a gente desenvolvia em Clipper, era a linguagem da época, né? A gente usava ali uma espécie de uma ferramenta de gestão que era o Gaspro, não sei se tu lembra. E aí a gente desenvolvia, que é clássico hoje, esses exemplos de videolocadora, né? É, a gente Sim, tinha sim, lá. quem nunca, né? Quem da nossa época nunca desenvolveu algum sistema de videolocadora, né? Eu lembro que eu também desenvolvi, também foi em Clipper, depois a gente acabou, acho que migrando para Delphi, alguma coisa assim, mas o primeiro sistema desenvolvido comercialmente foi para videolocadora. E aí a gente desenvolvia software também para uma concessionária de veículos, aí trabalhei como programador também nessa empresa, migrei da área de suporte para desenvolvimento, né? E tá me Oi, ouvindo? deu uma travada, deu uma travada aí, mas Pedro, já voltou agora. tá. E aí foi isso, aí a gente trabalhou junto em 96, né? Em 96, 97, numa empresa de informática. Aí já foi para uma área de hardware um pouco diferente, né? Enfim, e aí eu dei segmento nessa mesma área, mais na área de infra, trabalhando com instalação de rede, enfim, aí tive a oportunidade de obter na época duas certificações, que foi da Novell, né? Não sei se tu lembra da Novell Netware, que foi um Sim, sim, baita até eu sistema ia de... te pedir, a gente tem uma coisa legal aí que você falou, eu também fiz, eu acho que eu tenho certificado até hoje, mas é o curso da datilografia, para aprender a digitar ali rapidinho, tá? Eu fiz um curso desse lá no início da faculdade, e hoje em dia não existe, eu acho que nem existe mais isso, mas eu ia pedir para te falar dessa questão do teu início, tu falou, a gente trabalhou junto, a gente trabalhava lá instalando rede Novell e Lantastic, né? Depois, Ela. isso foi em 95, 96, porque eu abri a empresa a Tecnit em 97, e foi logo depois que eu tinha saído desse lugar que a gente trabalhou junto. E eu queria que tu explicasse um pouquinho essa questão da evolução, rapidamente, da evolução das redes de computadores. A gente tinha lá na época Novell e Lantastic, porque o Windows não era conhecido, não existia ainda muita popularidade do Windows, mas o que tinha de diferente da Novell, Lantastic, depois o Windows Server, só para, não tecnicamente, mas só para ter uma ideia de como funcionava a rede de computadores naquela época. Eu acho que em termos de estabilidade era a Novell mesmo, né? A Lantastic, ela rodava, tinha uma ideia ainda do encapsulamento ali com DOS,
E todos esses conceitos que a gente tem na área de redes, até hoje, a Novell já fazia lá na versão, sei lá, 2 alguma coisa, né? Então, seria nesse sentido, né? Mas ela acabou não tomando atenção para o protocolo TCP/IP, né? E aí acabou perdendo o mercado com relação a isso, né? E aí veio as distribuições Linux também, que hoje a gente consegue fazer isso a custo zero, e acabou tomando esse espaço como um todo da Novell, né? Mas enfim, basicamente era isso. Eu acabei adquirindo ali as certificações também na área de cabeamento estruturado, que foi a questão da Furukawa, nessa empresa. E aí eu me formei em 97, a gente se formou junto, né? E em 99 eu comecei a lecionar. Daí fiquei na universidade lecionando até meados de 2011, 2012. Tá? Sempre trabalhando na área técnica também, né? Ô Alex, o teu celular aí deu, acho que deu uma levantada aí, cortou, agora tá cortando a tua boca aí. Vocês conseguem dar uma inclinadinha nele aí? Isso, agora voltou. Mas foi isso, então, sempre trabalhando e lecionando, né? E na época eram os disquete, não sei se tu lembra, o custo do hardware era muito caro, né? Comparado com hoje. E era uma forma de tu instalar as redes, né? Porque tu compartilhava impressora, tu compartilhava arquivo, as máquinas não precisavam de um disco rígido para acessar usualmente um sistema operacional, né? Para acessar uma aplicação. Então, eu vejo que o hardware na época era muito caro, hoje ele está mais acessível, né? Mais em virtude da quantidade de fornecedores, fabricantes que a gente acaba tendo, né? Então seria isso. Então, hoje ela perdeu o mercado, é difícil vocês encontrarem essa rede, né? E hoje o Linux, né? As distribuições Linux, ou não Linux também, que é o caso do BSD, do FreeBSD, do Open, eles acabaram tomando esse espaço, né? Que a Novell acabou deixando. E o Windows também, né? Só que o Windows ainda tem a questão da licença, os Windows Server, né? Eu trabalhei muito com NT, eu não trabalhei muito com server, não. Eu trabalhei mais com Windows NT mesmo, né? Quando veio o server, a gente já começou a ter alguns contatos com Linux, né? Então, basicamente, foi isso, né? Fiquei em Tubarão, em grande parte, até meados de 2004, depois morei também em Araranguá, já prestando serviço para a universidade, né? Fiquei lá até, sei lá, 2008. Morei em Criciúma, fiquei um tempo lá em Criciúma e retornei aqui para a cidade em meados de 2009, né? Então, mas sempre trabalhando mais direcionado a infra. O meu início foi na área de desenvolvimento, mas eu acabei depois direcionando para a área de infra. Mas hoje a gente acaba lecionando também disciplinas relacionadas ao desenvolvimento, né? Enfim, na graduação, o que a gente aprendeu lá? Foi Pascal, COBOL, né? Quando a gente estava se formando, tinha o Delphi, né? Eu lembro do TCC, Delphi 1, usando Paradox, né? Me veio à cabeça agora. Então, foram essas as tecnologias que a gente trabalhou na época, né? Porque lá no início, a gente, só para o pessoal ter uma ideia também, de quem não conhece ou está entrando na área, a linguagem de programação que a gente utilizava, como você falou aí no início, da nossa faculdade, né? Aí em 92, 93 era Turbo Pascal, né? Que é o que a gente aprendeu a programar. Inclusive, é uma linguagem boa didaticamente, né? Para quem está iniciando, não sei nem se existe versão do Turbo Pascal hoje, evoluiu para o Delphi. Mas o Turbo Pascal, essas linguagens lá da época, Turbo Pascal, Clipper, elas eram texto, né? A gente criava telas no formato texto, de acordo, até o Alexandre falou ontem, de acordo com o número de linhas e colunas do monitor, a gente conseguia montar a telinha de entrada de dados, de relatório, etc. Não tinha a parte gráfica, né, de API que tem no Windows, que o Windows trouxe isso, e aí depois veio a evolução do Turbo Pascal, que foi o Delphi, que aí realmente foi uma revolução, porque aí você conseguia fazer programas para o Windows, né, no formato que utilizava, o termo técnico é API, mas o programa que a gente desenvolvia, ele seguia o mesmo padrão das janelinhas, de ícones, de fontes do Windows. Isso foi uma evolução e a gente pegou aí no final da faculdade, como o Alex comentou. Outra coisa legal que você falou, só para dar um destaque, que essa rede que a gente trabalhava lá no início, 94, 95, eu instalei muitas, tu também instalou muitas, a Novell, tu comentou que ela acabou perdendo espaço no mercado porque não deu atenção para o TCP/IP, que é o protocolo utilizado na internet.
Isso, aí O que então, é porque, aconteceu? enfim, eles julgaram que não era importante na época e acabaram perdendo, porque depois a internet, em 95, 96, foi quando a internet chegou aí no Brasil com força, já estava fora do Brasil, e aí ela ganhou espaço e veio essas outras redes que você comentou e ganharam espaço justamente por trabalhar em uma linguagem, um padrão de comunicação que era a internet, que está aí como a gente vê até hoje. Eu acredito que o maior erro deles foi não acreditar no TCP/IP, porque eles não tinham, eles tinham, na verdade, nativamente o IPX-SPX, né? Que era o protocolo de rede de transporte. Então, eles já tinham um protocolo. Por que eles iriam acreditar no TCP/IP, né? Então, eu acho que aí foi o grande erro deles, né? Mas enfim, trabalhei bastante também, Éder, com cabeamento estruturado, né? A gente fez bastante, enfim, redes com cabo coaxial, par trançado e fibra, né? Muita fibra óptica. Eu peguei o início das fibras monomodo aqui na região. A gente fez muito serviço nesse sentido também de interligar, digamos, as empresas, por exemplo, uma matriz, uma filial próxima por fibra, né? Num raio de até 2 quilômetros. A gente fez muito isso, lojas, foi muito nesse sentido. Mas é uma área que até gostaria de compartilhar, que até hoje, né, é uma área que usualmente tu vai trabalhar em horários específicos, né, que é o horário fora do horário comercial, principalmente numa atualização, numa manutenção de cabeamento, de servidor, nessa área de infra, usualmente a gente tem que escolher alternativas em termos de horário, né? Então, era muito comum fazer serviço fora de hora, sábado, domingo, né, enfim, feriado. Eu lembro de ter passado o Natal e um Ano Novo recuperando dados, enfim. E aí, só Então, recapitulando, em 2012 eu acho que foi o meu maior divisor de água, porque eu lecionava e fazia de forma simultânea, né, a parte técnica, mas eu queria ô trabalhar Alex, com TCP. deixa eu só, antes de tu entrar nessa questão de 2012 aí, vamos só voltar um pouquinho, até para explicar, como eu disse, para explicar para quem tá assistindo esse vídeo, que não tem conhecimento técnico, até inclusive ontem a gente também conversou sobre isso, entender a diferença basicamente a diferença de conexão das redes, você falou em cabo coaxial e par trançado e fibra ótica. O coaxial talvez não exista mais nas empresas, né? Mas é tipo um cabo de antena, aquele redondinho com malha de aço por dentro, para quem já viu, é um cabo daquele, e tinha o grande problema de ser uma conexão em série. Então, se caía, se dava problema em um conector de um computador, caía toda a rede. Isso era um problema sério para a época. E depois veio o cabo par trançado, que é esse que todo mundo provavelmente já viu, que é o cabinho azul aí que está ligado na tua internet, no teu computador, na tua empresa, tem aquele cabinho azul que tem um conector RJ45 e essa conexão é feita individualmente. Sai um cabinho da porta lá do roteador e vai para o computador, sai outro cabinho vai para outro. Então eles funcionam de maneira independente nessa questão de conexão, né? Só para o pessoal entender a diferença, e a gente fala aí cabo coaxial, quase ninguém provavelmente já viu um cabo assim, e a tranqueira que era, né? E a fibra ótica, enfim, aí é a evolução em termos de velocidade, capacidade, de qualidade de transferência de dados, e por aí vai. É mais ou menos isso, Alex? Falei besteira aqui ou é mais ou menos isso? Não, eu acho que o cabo coaxial está presente ainda hoje, né? Por exemplo, se vocês olharem a conexão ali vamos dar um exemplo que todo mundo vai conseguir linkar. Antena parabólica, porque tem um cabinho ali, né? Circuito de TV fechado, Certo. alguns ainda utilizam. Mas na área de rede ele ficou em desuso, né? Porque as placas de rede também elas acabaram acompanhando o avanço tecnológico. A gente tinha lá de 10 megabits, passou para 100 GB, 10 GBs, e o cabo ele não consegue, né, acompanhar essa evolução. Aí veio o par trançado, N categorias, né? Eu trabalhei também com muito cabeamento da Panduit, que não é muito comum aqui na região em termos de venda, né? Além da Furukawa e alguma coisa relacionada à AMP. Era o que a gente trabalhava assim, em termos de cabeamento estruturado, né? E fibra, obviamente, o maior fabricante que tem aqui na região é a Furukawa mesmo, né? A matriz é ali em Curitiba. Mas é isso, né? Então hoje a gente tem mais presente o par trançado, realmente é a fibra, né?
A diferença hoje é o E tipo de sinal. esse também para ficar mais claro, Alex, esse serviço de cabeamento estruturado, lá na época, antes de tu entrar aí na parte de 2012, mas só para a gente esclarecer também, esse serviço de cabeamento estruturado era feito para... onde que você fazia esse serviço? Em empresas, em data center, quando a empresa precisava colocar um servidor e fazer uma rede de computadores, quando que era aplicado esse serviço de cabeamento estruturado, que é, na verdade, montar a estrutura de servidores, de hubs, de switches e conectar os cabos lá, bem bonitinho, lá todo estruturado, mas era a empresa, geralmente, que se fazia esse serviço? Ah, era empresa, eu atuei uma época também como freelance, né? E a gente fazia muito isso porque mudava a categoria do cabo, né? Então, por exemplo, vamos entender, tinha o cabo Cat5, ele transmitia, sei lá, até 10, né, 100 megabits. Aí teria que ter o Cat5e para conseguir chegar a giga. Aí depois veio a categoria 6. Então, cada mudança de categoria, a gente tinha que, né, trocar todo o cabeamento. E aí a gente certificava os cabos, identificava os cabos, enfim, a gente fazia uma série de montagem de rack, né, que era muito comum. Enfim, instalei muito roteador também nessa época, né, que hoje é uma coisa que a gente basicamente adquire no mercado, coloca em casa e já funciona de forma automática, né. Na época era muita configuração em terminal, né, roteador para compartilhar a internet de LPCD, que é a linha privativa de comunicação de dados. Então a gente fazia esses tipos de serviços, né. E muito também, obviamente, sistema operacional de rede, né? Enfim, para criar a infra ali como um todo, né? Então, era o serviço que a gente fazia aqui na região da Murel, fora também. Enfim, mas por que eu quis falar de 2012? Porque eu não consegui mais, digamos, de uma certa forma, conciliar, né, a área de ensino, e eu já estava com a carga horária um pouco alta, né? Com a área técnica, né? E eu queria muito trabalhar com pesquisa e com extensão, enfim, daí foi onde eu busquei, né, um concurso, fiz um concurso, já estava em Tubarão, tinha recém chegado em Tubarão, tinha vindo de Criciúma, e aí fiz um concurso e fui trabalhar lá no Instituto Federal de Sombrio, fiquei lá um pedaço de 2012, 13 e 14. E aí a gente não consegue mais ter outra atividade porque a regra é dedicação exclusiva, né? Então, eu fiquei lá meados de 2013, 2014, lecionando, né, na área de redes, enfim, na área de segurança, na área de gerência de redes. Voltei a trabalhar também, lecionar na área de desenvolvimento, né? E lá a gente trabalhava C, né, linguagem C. Não temos mais essas linguagens antigas na academia, né? No caso do Pascal, do COBOL, é difícil a gente replicar isso na academia. E aí eu vim... a E gente chama quais cursos que tinham lá, quais cursos que você lecionava essas matérias? A gente tinha um curso de tecnologia em redes, então eles têm um tecnólogo de redes lá até hoje, e a gente tinha um curso integrado em informática. Então, qual que é a ideia? O aluno ele faz o ensino médio, né, e tem um rol de disciplinas ali comum, e ao mesmo tempo ele cursa a área técnica, né, algo que a gente não tinha na época, né. Então, na época a gente não tinha essa opção, né, de o aluno fazer, por exemplo, um ensino médio e ao mesmo tempo fazer, né, a área técnica, né. Então, eram os cursos que a gente tinha lá, Certo. né. E aí eu vim para Tubarão porque eu morava em Tubarão e dava aula lá. Tá? Eu andava 103 quilômetros por dia para ir, mais 103 para voltar. Era essa a minha rotina em 2012, 13 e 14. E aí surgiu o IFSC aqui em Tubarão. Cansativo, né? Cansativo, dava 206 quilômetros por dia, né? E às vezes ficava lá alguns dias da semana, enfim, foi essa a minha rotina, né? E aí surgiu a oportunidade no IFSC aqui em 2015, e aí eu vim redistribuído, como se fosse uma transferência, né? Aí eu vim trabalhar aqui no IFSC porque eu tinha o seguinte sonho, Éder, resumindo era isso, voltar a morar em Tubarão, já estava morando em Tubarão, mas trabalhar em Tubarão e tentar ajudar a criar algo aqui na região que a gente não teve, né? Que foi a oportunidade de fazer um curso técnico, gratuito, enfim, fazer um ensino superior de forma gratuita também. Então, a gente ajudou aí a consolidar, né, o nosso eixo que a gente tem hoje de informação e comunicação aqui no campus, né? Junto, obviamente, com os demais docentes, enfim, a gente
trabalhou nesse sentido, né? De dar uma opção hoje para alguém aqui da região fazer um curso técnico na área de informática, por exemplo, ou cursar um ensino superior, né? Porque a gente cursou uma graduação, né? Com 5 anos, né? 4 anos, né? Sim. E às vezes tu demora para ter contato com a área, que é natural, é algo bem natural, né? Então, um curso superior de tecnologia, ele acaba sendo um atalho, tu acaba tendo um contato com a área um pouco de uma forma mais rápida, vamos entender assim, né? E é Qual foi o isso. primeiro, qual foi o primeiro curso que abriu aqui em Tubarão nessa área de A gente, informática? a gente, a gente iniciou com curso à distância, Eu né? digo Que ali foi um curso... no, eu digo na instituição que tu trabalha hoje, né? Não o primeiro Isso. curso geral, mas na. Sim, a gente tinha um curso à distância, só que a gestão era feita por Tubarão, foi informática para a internet, e na sequência a gente ofertou um curso presencial, um técnico em informática. Foram os primeiros cursos do eixo, vamos entender assim, né? E aí, desde 2016, eu estou à frente do curso superior de análise do ambiente de sistemas. Então, a gente implantou ali a primeira turma em 2017, né? E a gente vem trabalhando mais nesse sentido aí, atualmente, né? São Enfim, esses dois cursos que existem ali hoje. tem mais. Né? Hoje a gente já tem mais eixos ali, né? A gente tem um eixo de processos industriais, então até atualmente está acontecendo a oferta de cursos também nessa área, né? De automação industrial, por exemplo, de eletrotécnica, né? Cursos técnicos, né? Temos também uma licenciatura em matemática, em EAD, a gestão também aqui do campus, né? E temos cursos também na área de gestão, né? Na área de gestão em administração, logística, são cursos técnicos, né? Mas superior atualmente, né, é só a licenciatura em matemática e o análise e desenvolvimento de sistemas, né? Que é o primeiro curso presencial federal da região da Murel. Esse que a gente acabou, né, ajudando a Ah, é implantar. legal. Então, esse é um diferencial, né? E certo, entre esses cursos de computação, de informática que existem ali, como que funciona? Qual o tipo de conteúdo que os alunos veem durante esses cursos e que formação, eu digo, que habilidades que eles vão ter lá no final para poder fazer que tipo de trabalho? Só para explicar para as pessoas entenderem, por que escolher um, escolher outro, graduação ou técnico e que tipo de informação, quais profissões que eu posso exercer após fazer um curso desse tipo? É uma boa pergunta. Assim, eu vejo que a ciência da computação, que foi o que a gente cursou, né? Tu acaba tendo um contato, tu demora a ter um contato um pouco com a área. E quando tu conhece as áreas, que são várias áreas, vocês vêm falando isso nas lives, né? A gente tem banco, tem desenvolvimento, a própria área de desenvolvimento ela já está segmentada, desenvolvimento de dispositivo móvel, desenvolvimento web, enfim, rede, infra, IA, tu acaba tendo um contato. A diferença é que o curso superior de tecnologia, ele já é direto na área, né? Então, tu vai aprender, por exemplo, bem mais unidades relacionadas à análise e desenvolvimento de sistemas. Então, tu tem um contato com linguagens de uma forma mais rápida, né? Então, eu vejo que isso é a principal diferença, né? A gente tem isso desde meados de 2014, 2006, cursos técnicos superiores de tecnologia pelo catálogo do MEC. Então, na época a gente não tinha, né? E hoje ali um analista, né, melhor dizendo, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele acaba formando para esse perfil, para um desenvolvedor, para um analista, né? Alguém que vai desenvolver na área de web, por exemplo, alguém que vai desenvolver na área de dispositivo móvel, né? Ele é mais focado para a área de desenvolvimento. Vocês não aprendem muita infraestrutura num curso desse, né? Aí teria que ser um Pois outro eu ia curso perguntar, não tem disciplinas ou tem poucas disciplinas na área de redes, por exemplo, para fazer o serviço que você fazia lá atrás, também é possível ou teria que fazer um outro curso mais especializado? Ele tem, mas é uma única unidade, duas talvez, dependendo do PPC. Então, teria que fazer um curso superior de redes de computadores. Isso existe, né? Que é o que a gente trabalhava lá no Sombrio. Então, hoje, se a gente pegar o catálogo, ele é fragmentado. Tem na área de banco de dados, tem na área de segurança, tem na área de jogos digitais, né? Tem na área de gestão de TI. Então, tem vários cursos superiores de tecnologia. O nosso aqui é especificamente, né? E o técnico que a gente oferta ali em desenvolvimento de sistemas, né? Basicamente, ele sai um programador. É essa a ideia, né? Ele acaba saindo com esse perfil
perfil de desenvolvimento em algumas linguagens, né? Quanto tempo é esse curso técnico, Alex? A gente tem, hoje a gente está ofertando ele em 1 ano e meio, né? Ele é concomitante, então o aluno ele tem que estar frequentando o ensino médio para poder fazer o técnico, então tem essa contrapartida, né? E o nosso superior ali noturno, ele é de 3 anos. Ele é um curso de 3 anos. Então é isso que eu queria passar para o pessoal, né? Que hoje tem essa oportunidade na região, né? É claro que se tu não definiu a área, tu vai para um bacharelado, uma ciência da computação, para depois, de repente, definir. Mas se tu já tem algo definido, né? E o mercado ele está fomentando, então, de repente, vale a pena já fazer, de repente, um técnico, né? Já conseguir estágio, coisa que na nossa época era difícil, né? Hoje tu consegue, em nível técnico, já fazendo estágio, não precisa se formar, né? Enfim, então são essas oportunidades aí que a gente tem aí na região, né? E temos próximos E o que a também, gente né? tem falado, o que a gente tem falado bastante aqui, e aí o teu depoimento, aí, o teu relato e as tuas informações vêm de encontro, e eu acho muito legal nesse sentido, que é claro que uma graduação, uma faculdade, vai fazer mais tempo, vai ver mais conteúdo comparado com o curso técnico, mas, enfim, o mais importante, isso é importante, fazer o curso, né, estudar, fazer uma graduação, pós-graduação, enfim, mas uma outra coisa que também conta bastante, e isso vai definir a facilidade daquele profissional, daquele aluno ou aluna entrar no mercado de trabalho, não é só o conteúdo que ele está vendo em sala de aula, não é só o conteúdo que os professores estão passando. Então, pode acontecer na prática, no mercado de trabalho, de eu ter um profissional de nível técnico que tenha mais competência para exercer uma determinada função em uma empresa do que alguém que fez uma graduação, porque isso depende muito de cada pessoa, do esforço de cada pessoa. E como a gente tem falado bastante também, a nossa área, a área de tecnologia, ela exige que você se esforce para se manter atualizado. Repetindo, a gente já falou aqui, não adianta querer abraçar o mundo e saber tudo, mas você tem obrigatoriamente, se você quer ser um profissional diferenciado, que buscar informação além do que você aprende em sala de aula, além do que o professor te passa. Então, pode realmente você fazer um curso técnico e já ter uma grande oportunidade, óbvio, vai começar de baixo, se não tiver experiência, estágio, mas depende muito do teu esforço extra-sala, a tua evolução profissional em uma determinada empresa. Então, é uma opção, não precisa, eu vou fazer faculdade porque o mercado só exige diploma de faculdade. Não é bem assim, né? Faculdade é importante, óbvio, mas você também tem que desenvolver essas questões aí que a gente bate na tecla do aprendizado contínuo e de se esforçar ao máximo para absorver a maior quantidade possível dentro da tua área, do que tu definir como área de interesse, mas para te se tornar um profissional diferenciado. E pode ser um técnico, pode ser um graduado, pode ser um pós-graduado, isso é relativo. Tem mais conteúdo, dependendo do curso? Sim, mas isso depende bastante das pessoas, né? Eu acho que vocês trabalham bastante essa questão ali dentro dos alunos para que eles realmente conheçam assuntos adicionais. Eu vejo que vocês estão sempre procurando palestras, trazendo gente do mercado, das empresas para fazer palestras, para justamente isso, mostrar a realidade para que os alunos tenham maior contato, mesmo que não trabalhem na área, mas tenham maior contato com o que acontece na vida real e estejam mais preparados para o mercado de trabalho, né? Eu acho que vocês trabalham bastante essa questão, né, Alex? Sim, a ideia do Instituto é trabalhar sempre de forma aplicada, né? Eu vou tentar resumir, assim, né, para o pessoal entender. Ensino aplicado, pesquisa aplicada e, né, obviamente, a extensão também. Então, a gente tem que estar muito próximo com as demandas regionais, né? Enfim, suprir o que está acontecendo em termos de mercado, de trabalho e por aí vai, né? Então, é muito comum a gente estar ofertando cursos técnicos, né, direcionados e também superiores de tecnologia. Então, o que eu visualizo assim, ó, o aluno, aquela pessoa que quer entrar na área que ainda não decidiu, né, uma sugestão, no caso, né? Eu não sei se eu vou para a área de banco, na área de infra, na área de redes, eu acho que aí o
caminho realmente é um bacharelado, uma ciência da computação, talvez, né? Ou se ele quer trabalhar mais nessa área de próximo ao hardware, talvez fazer uma engenharia da computação, né? Projetar, sei lá, trabalhar nesse segmento de projetista. Se ele quer trabalhar mais em termos de software, fazer uma engenharia de software. Mas a partir do momento que ele decidiu, aí talvez seria uma opção o curso superior de tecnologia. E hoje o catálogo lá tem N opções. Era isso que eu queria deixar, né? Experiência própria, a gente viveu lá uma graduação de 5 anos e a gente acabou tendo um contato com a tecnologia um pouco mais tarde, né? Então, se já tem essa definição clara, eu quero trabalhar com, sei lá, com gestão de TI, então eu vou procurar um curso superior de tecnologia de gestão de TI, né? Eu quero trabalhar com segurança em redes. Já define, porque certamente essa pessoa ela vai se inserir no mercado de uma forma mais rápida. E o mercado, enfim, tem N aí opções, né? Tá fomentando muitas opções, muitas oportunidades de estágio, enfim, de empregos fixos aqui na região. A gente tem um pouco de experiência ali e às vezes a gente não consegue suprir essa demanda, né? Indicar, de repente, alguém para alguma entrevista, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é esse o meu recado. Se já definiu, né? De repente, foca já no técnico, foca no curso superior de tecnologia, para tentar, né, enfim, ter um espaço em termos de mercado, né? Mas, Éder, não é suficiente. Eu vejo assim, não é suficiente, né? Eu vejo que o pessoal falou muito essa questão da língua, né? De uma outra língua, eu percebi isso nas lives. É de suma importância, né? O inglês. Na academia, de repente, né? O espanhol também é importante. Mas eu ainda vejo que tem que ter um extra, na minha opinião, que é o que assim, a gente sempre trabalha com os alunos ali da área, né? É uma certificação, né? Buscar uma certificação, uma outra língua e uma graduação, certamente tu vai encontrar aí as melhores oportunidades, né? Uma certificação, por exemplo, Tá, na Alex, área de desenvolvimento, isso, né? Sei lá, só explica o que seria uma certificação. A gente sabe diploma, né? Diploma de curso técnico, diploma de graduação. Mas o que seria essa certificação? Explica para as pessoas que estão assistindo a live, para elas terem uma ideia, entender que isso não, uma certificação não substitui um diploma, né? Ela complementa, na verdade, dentro da área que você escolher. Mas explica um pouco melhor aí o que seria essa certificação e por que ela é tão importante. Na certificação, usualmente, tu estuda, né? E aí tu vai, usualmente, acessar uma plataforma para estudar e tu vai fazer uma prova, né? Naquela tecnologia específica. Por exemplo, aqui no IFSC em Tubarão, a gente tem uma certificação CCNA. A gente tem o curso da Cisco, melhor dizendo, que prepara para uma certificação CCNA, que é uma certificação específica na área de redes. Mas existem outras, né? O próprio Juliano comentou a questão do DBA, que é uma certificação lá que envolve Oracle, tem Java, em Linux tem LPI, né? Eu quero trabalhar com Linux, vou buscar uma certificação LPI, tem a CCNP na área de segurança também. Então, o que acontece? Buscar graduação, uma outra língua, uma certificação. A certificação, ela é a parte. Então, tu vai procurar alguém que oferta essa certificação, tu vai estudar, e se tu passar, automaticamente tu é catalogado, por exemplo, da Cisco, ou sei lá, da Oracle, e certamente tu recebe as oportunidades, né? Eu vejo que as melhores oportunidades, elas estão aí. E ao mesmo tempo, às vezes, não aparece na região. Tem que ficar claro isso também. Às vezes, essas oportunidades, elas aparecem num outro estado, por exemplo, né? E aí a pessoa também, obviamente, tem que ter, enfim, essa competência, essa habilidade de mudança, né? Enfim, às vezes a gente não consegue na região, na cidade onde a gente está morando, né? Essas oportunidades... Então, essas certificações geralmente ou são oferecidas pelos fabricantes de equipamentos, fabricantes de software, de sistema operacional. Por exemplo, eu posso ter uma certificação da Microsoft, posso ter uma que é o sistema operacional, que tem, enfim, tem o Windows, sistema operacional, e tem vários outros softwares, outras ferramentas. Posso ter uma certificação da Oracle, que é um banco de dados. Posso ter uma certificação da Cisco, que fabrica equipamentos para rede. Posso ter uma certificação do Google para eu poder trabalhar com marketing digital, anúncio e links patrocinados. Geralmente são essas empresas que oferecem certificação dentro de um equipamento, dentro de um software, de uma arquitetura que elas oferecem para o mercado. Essa é uma forma
de elas levarem qualidade para o cliente através de profissionais que prestam essa prova, esse estudo, essa certificação, e aí acaba ganhando os dois lados, né? A empresa está oferecendo para que a mão de obra no mercado para trabalhar com o produto dela seja a mais especializada possível, e o profissional, por outro lado, acaba se diferenciando por ter aquela certificação, ter um conhecimento a mais para trabalhar com aquela tecnologia específica lá. Então, isso vem agregar o conhecimento que ele adquiriu em um curso técnico, curso superior, enfim. Faz diferença no diploma, no currículo isso, né? Bastante, bastante, porque naturalmente as empresas contratam, né? É algo assim, é um caminho bem transparente, né? E aí tu tem até a opção de escolha mesmo, né? Escolha de região. Enfim, eu já vivenciei aí experiência com alunos, né, que passaram em prova de certificação, por exemplo, da Cisco, e estão trabalhando, né, enfim, em termos de Brasil, na IBM, por exemplo. Ah, por que na IBM? Porque a IBM também tem equipamentos da Cisco, né? Na Consul, né? Enfim, eu estou lembrando de algumas situações. Tem aluno que está lá na matriz do Santander. Enfim, já aconteceu algo interessante aí, né? Nessa nossa trajetória aí. Por quê? Porque eles passaram naturalmente nessa prova, né? E foram contratados, né? Sim, sim. Aí, como a gente comentou, essas certificações são valorizadas pelo mercado. O Isso. Alex, ali em relação a não sei o que tu pode falar, mas a perfil dos alunos que estão procurando esse tipo de curso ali. A gente sabe, a gente conversou aqui essa semana, conversei com a Ana Cristina, que foi a primeira mulher aqui dessa sequência de lives. Na outra semana a gente tem outra, a Cris, que estudou com a gente. E eu admiro bastante, falei para ela, já tomara que um dia a gente não precise mais estar destacando esse assunto para que as pessoas realmente vejam que é possível. Então, não é uma área exclusiva para homens, tem muitas mulheres aí trabalhando em cargos muito legais aí no mercado, mas a gente ainda sabe que existe um certo preconceito, não em relação a não aceitar mulher no mercado nessa área, mas em relação às mulheres acharem que é uma profissão para homem ou que não se adequam. E aí entra aquele outro ponto de que as pessoas ainda acham que tecnologia é só programador, só vai sair programador. Eu tenho repetido esse assunto aqui várias vezes, justamente para que as pessoas entendam, se tem alguma menina aí, adolescente ou mulher que gosta de tecnologia, óbvio que tem que gostar, mas tem um mercado grande aí de vagas, né? Tem muitas vagas aí no mercado, e para qualquer tipo de profissional que esteja qualificado, que seja interessado, que tenha aquelas habilidades que a gente conversou, em termos de iniciativa, de proatividade, isso homem, isso mulher. Como é que tu sente isso aí na procura dos cursos de computação aí na instituição? Geralmente o pessoal já está chegando, já está procurando, né? Já sabendo realmente que quer a área. Tá? São bem poucos os que começam, de repente, o curso ali e não se familiarizam com a área, enfim, acabam desistindo, né? Que é algo interessante, né? No curso técnico, no curso superior de tecnologia. Então, eles acabam procurando. O público, usualmente, é bem maior, sei lá, de cada 10 homens, 2 são mulheres, vamos entender, 2 são mulheres, melhor dizendo, né? Então, a gente ainda tem essa realidade para mudar, né? Para mudar aí na região, né? Então, eu visualizo assim, é uma oportunidade, né, que tem aqui próximo, né, de você, enfim, de estudar, e que a gente não tinha, né, na época, volto a dizer, eu fiz o meu mestrado na UFSC, eu me deslocava até Florianópolis, né, a opção era Floripa ou Rio Grande do Sul, então hoje a gente tem essa opção próxima, né, não só aqui, mas temos também em Criciúma, Araranguá, né, enfim, tem instituição pública em Laguna, então tem várias opções.
Mas realmente o público ainda o maior é o público, né? Enfim, são os homens, né, que acabam procurando, né? Esses cursos de tecnologia, principalmente, né? Então seria isso. Mas é isso. A gente tem aqui a missão de incentivar também as mulheres, porque tem várias, como a gente tem conversado aqui exaustivamente, existem várias profissões dentro da área de tecnologia. Não precisa necessariamente estar na frente de um computador, programando, escrevendo código, não precisa necessariamente gostar de matemática, de lógica, pode trabalhar com marketing digital, pode trabalhar com suporte, atendimento ao cliente, front-end, outras várias profissões aí que podem se encaixar mais no perfil feminino, dependendo do caso, mas a ideia é que realmente as mulheres também procurem mais, se tiver, óbvio, se tiver gosto pela área, né, mas procurem mais esses cursos porque tem oportunidade e, mais uma vez, não é só programador que tem a opção não é só com programação que você vai ter a opção de trabalhar, tem outras várias aí profissões disponíveis no mercado de tecnologia. O Alex, para a gente entrar na reta final aí, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Rogério, deixa eu botar aqui na tela. Qual a perspectiva do IFSC com o mercado de trabalho e se há parcerias com empresas? Está conseguindo ver aí? Não, uma boa pergunta. Na verdade, a gente ajuda, né, nesse encaminhamento, né, para o mercado. Então, as empresas elas acabam naturalmente entrando em contato, solicitando para a gente divulgar as vagas. Enfim, a gente tem um mural físico lá que a gente divulga essas vagas, né? A gente ainda quer aperfeiçoar esse método, né? Mas a gente, o que eu posso dizer assim, ó, nessa área específica, pela experiência que a gente está tendo aqui desde 2015, está surgindo vagas e a gente não consegue mais indicar alguém, enfim. Né? O pessoal está chegando ali no curso superior, na terceira fase, a maioria já está com emprego. É bem difícil, assim, ter algum outro, né? Ou emprego fixo ou estágio, né? Vamos deixar claro, né? Então, tem muitas oportunidades aqui na região. E, às vezes, surge a gente oferta e ninguém se interessa porque já achou, digamos assim, um estágio ou, né, ou já está com um emprego formal, que é algo bem comum, não só no superior, como também no curso técnico, tá? Então, essa realidade já está acontecendo, né? Ou seja, para o pessoal entender, existem mais vagas do que profissionais disponíveis para trabalhar. Então, só confirmando aí o que a gente tem falado, todo esse esforço que a gente tem feito ali com o pessoal do núcleo de empresas também que eu participo, para a gente conseguir incentivar mais pessoas, mais jovens a entrarem na área, repetindo, se tiverem gosto de tecnologia, mas não ficarem esperando muito tempo, né? Tem oportunidade, as empresas estão aí caçando profissionais, porque realmente existe essa carência de mão de obra na área de tecnologia no mercado, isso aqui em Tubarão, isso em Santa Catarina, isso no Brasil, isso no mundo. É uma dor geral aí das empresas, porque cada vez mais existem inovações na área de tecnologia que essas inovações acabam demandando mais profissionais especializados em tecnologia. E os cursos, aí, as instituições de ensino acabam não dando conta de formar tanta gente para o mercado. É bem isso, né? Inclusive, não só da região, eu recebo e-mail ali de pessoal pedindo para divulgar a oportunidade de Florianópolis, né? De Porto Alegre. É muito comum também. É comum, principalmente a região da Grande Florianópolis, eles encaminham bastante oportunidades, né? Enfim, na área de desenvolvimento, N linguagens, tá? Não é uma linguagem específica, não. A gente acaba ali recebendo, enfim, e encaminhando esses pré-requisitos, digamos assim, né? Das vagas de N linguagens de desenvolvimento, né? Desde Java, PHP, enfim, na área de banco e por aí vai. E também da região mais para o sul aqui, né, até Porto Alegre, mas mais da Grande Florianópolis e da região da Murel aqui como um todo, né? Então basicamente seria isso, né? Mas o que eu vejo, o Éder, que não é só área técnica, né? Isso a gente
acabou aprendendo, né, mais na prática, né? Eu vejo que além da área técnica é de suma importância essa questão da área das relações humanas, né? Porque hoje a gente Sim. trabalha basicamente em equipes, né? Existem N ferramentas aí colaborativas. Então, eu até costumo dizer que a gente tem um guarda-chuva que é o comprometimento, né? Porque a pessoa ela pode ter competência, se ela não está comprometida, eu acho que a coisa não acontece, né? Mas a partir do momento que ela tem comprometimento, ela consegue aprimorar várias habilidades, né? Por exemplo, liderança, flexibilidade, né? Pontualidade, área técnica, né? Enfim, gestão de conflitos, né? Enfim, especificamente dessa área das humanas, né? Mas eu acho que a palavra-chave, o maior guarda-chuva aí que eu queria deixar para o pessoal é o comprometimento, né? Insistência, né? Insistir, enfim, não desistir, né? Eu acho que o caminho é por aí, né? A gente não pode parar no primeiro obstáculo, né? A gente tem que vencer ele, né? Não, com certeza. Aí, o assunto, se eu fosse para eu tirar um assunto em comum aqui das lives que eu fiz até agora, foram 8, a tua é a 8ª, é justamente essa questão que todos acabam falando da importância do desenvolvimento das tais lá soft skills, que são habilidades mais emocionais, além das técnicas, né? Habilidade técnica, hard skills lá é uma coisa, comportamentais, é isso que acaba fazendo falta em algum momento para o profissional que entra no mercado. Então, quanto antes ou quanto mais ele desenvolver essas habilidades de comunicação, de empatia, de saber extrair a informação do cliente, do parceiro, trabalhar em equipe, tudo isso contribui também, além de tudo aquilo que a gente falou, da formação técnica, formação de graduação, certificações, e uma língua estrangeira, o inglês, e mais essas habilidades comportamentais, isso que forma um profissional mais desejado pelo mercado, e por consequência vai ter mais valor também, vai ganhar mais, vai ter um salário maior, porque ele vai conseguir atender, entregar mais resultado para as empresas, e por consequência também vai ter uma chance maior de crescimento dentro de cada instituição. O Alex, a gente está chegando no finalzinho aí, e eu sempre me perco ali no final. Eu vou aproveitar agora para agradecer o pessoal que está assistindo, o pessoal que entrou e acompanhou a live. O Rogério ali fez a pergunta, o Rogério está com a gente sempre ali. Se você está assistindo essa live gravada, que eu vou deixar gravada aqui no IGTV, vou deixar gravado no YouTube, vou deixar gravado no Facebook também, e você conhece alguém que tem interesse, quer saber mais sobre cursos, sobre arte e tecnologia, compartilha esse vídeo aqui onde você está vendo, manda para essa pessoa para compartilhar, para disseminar esse tipo de informação. O Alex aí passou muita coisa legal em termos de formação acadêmica para os alunos, então é legal você compartilhar isso. Se você conhece alguém, se tem filho aí nessa idade de 14, 15 anos, ou tem sobrinho, ou conhece algum amigo que tem, ou alguém que quer entrar na área, uma idade maior, não tem problema, mas compartilha esse vídeo aqui para que eles também tenham uma ideia de qual curso escolher, de qual caminho entrar. E Alex, a gente está aí nos 2 minutinhos finais, eu quero te agradecer muito aí pela tua disponibilidade, a tua história aí, tu tem bastante experiência, tanto da parte técnica quanto da parte acadêmica, né? Isso é muito interessante, você tem essas duas visões, e agradeço de coração o tempo que você está disponibilizando aí para nós, todo esse relato da tua história. É claro que é um resumo, a gente sabe que 1 hora é pouco tempo, tem muito mais histórias para contar, mas eu acho que é de grande valia para quem está assistindo esse vídeo, ou agora, ou gravado, e com certeza a gente tem mais assuntos aí, de repente, em outra oportunidade, a gente marque outra conversa para expor mais as tuas histórias, as tuas dicas aí, tá? Eu te agradeço muito, muito de coração aí. Eu é que agradeço o convite, né, Éder? E também queria te parabenizar por estar fomentando isso, né? As lives, trazendo esse pessoal da região, né? Localizando, né? A gente acaba tendo a oportunidade de rever os amigos, né? Os colegas que a gente estudou. Sim, sim. Então, eu estou gostando bastante dessa parte. É uma forma de fomentar realmente, né? A região. Então, e agradecer o pessoal aí que participou, né? Ou o pessoal futuramente que vai assistir gravado, né?
e Ô Alex, a permanecendo gente está com ativo. 5 segundos aí, vamos ter que